Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico. Começa a nossa aula com o pensamento do momento do grande filósofo Hegel, em que ele diz o seguinte: nada de grande nesse mundo acontece sem paixão, ou nada de grande acontece no mundo sem paixão. Tá? Então é importante, a paixão aqui vista como esforço, como vontade, Então é importante a gente colocar paixão naquilo que a gente faz, tá bom? Bom, então indo aqui para os conceitos, nós vimos a energia em Física Geral 1, na parte de mecânica, e o conceito de energia ele é muito importante aqui na parte de eletricidade também, do eletromagnetismo. A força eletrostática, definida pela lei de Coulomb, ela é uma força conservativa. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que o trabalho efetuado pela força eletrostática sobre uma partícula, quando ela se desloca de um ponto até outro, ele só vai depender da posição final e da posição inicial e não da trajetória da partícula. Essa é a característica de uma força conservativa. Tá? E nessa aula, então, nós vamos discutir o conceito de energia potencial eletrostática e um conceito relacionado com ela, que é o potencial elétrico. Tá bom? Bom, vamos considerar o campo elétrico nas proximidades de um bastão carregado. Ele pode ser descrito não somente pelo vetor intensidade do campo elétrico, mas também por uma grandeza escalar que é associada, que é o potencial elétrico V. Então nós temos, obviamente, um bastão carregado, ele gera, nas proximidades desse bastão carregado, um campo elétrico, mas eu tenho uma outra grandeza também, tá? Em que eu posso estar analisando as propriedades elétricas desse bastão carregado, que é o potencial elétrico V, é uma grandeza escalar. Tá? Essas grandezas, campo elétrico e potencial elétrico, elas estão intimamente relacionadas. E é muitas vezes uma mera questão de conveniência a escolha de uma delas para a gente poder resolver problemas da parte de eletrostática. Tá bom? Então, olha só. O trabalho que deve ser realizado para deslocar um corpo com velocidade constante de um ponto para outro, num campo de forças conservativo, é igual à variação de energia potencial do corpo. É a velha questão. Trabalho é igual à variação de energia. Tá? Então o que acontece aqui? Se eu tiver uma carga de prova, Q0, num campo eletrostático E, provocado por um sistema de cargas, o que eu vou ter? A força elétrica sobre essa carga, ela é o quê? Ele é o valor da carga de prova, que é 0, vezes a intensidade do campo elétrico. Tá? Essa aqui é a força exercida nessa região de campo elétrico. Tá? Para deslocar essa carga de prova a uma velocidade constante, tá? O que acontece? O agente externo ele deve aplicar uma força em todos os pontos da trajetória igual a quanto? Igual a menos Q0 vezes E. Tá? Essa força elétrica ela tem que ser o quê? Ela vai ter que ser contrária ao campo elétrico, tá bom? Certo? Ela vai ter que ser contrária ao campo elétrico para que haja o quê? Um deslocamento dessa força, dessa partícula com velocidade constante. De forma que, se a carga tiver um pequeno deslocamento dl, o trabalho efetuado ele vai ser dado por quem? Ele vai ser igual trabalho, tá vendo aqui? Ó, eu tenho aqui um elemento infinitesimal de trabalho, um pequeno elemento de trabalho, é igual a força vezes deslocamento. Tá? Então o trabalho é uma grandeza escalar, é igual a força escalar deslocamento. Como a força elétrica é menos Q0 vezes E, vezes o deslocamento dl. E esse trabalho, o que ele é? Ele é igual o quê? A variação de energia potencial da carga de prova. Então, esse trabalho aqui, ó, dW, ele é igual a quanto? Ele é igual a dU, energia potencial eletrostática que essa carga vai sofrer. Tá bom? Muito bem. Então a variação de energia potencial eletrostática D1, ela vai ser definida por quem? dU é igual a dW, que a gente acabou de falar no outro slide. Então o aumento, a variação dessa energia potencial é menos que é 0 vezes E escalar dL. Tá bom? Se a carga ela se deslocar de um certo ponto inicial para um outro ponto final B, então de um ponto inicial A
para um ponto final B, a variação da energia potencial eletrostática ou energia potencial elétrica dessa carga vai ser como? Vai ser energia potencial final no ponto B, menos a energia potencial inicial no ponto A, integral de A até B de quem? Da variação dessa energia potencial eletrostática. Tá bom? Então a gente tem, na verdade, o que? Olha só, no lugar de dU, a gente escreve quem? Ó, menos Q0 é vetorial escalar dl, então eu tenho, na verdade, o quê? Que essa variação de energia potencial eletrostática é igual a essa integral aqui. Tá? Muito bem. Tá? Então, e a gente vê que ela é diretamente proporcional à carga de prova. Tá bom? Muito bem. Então, a variação da energia potencial eletrostática por unidade de carga é denominado o quê? Diferença de potencial ΔV. Lembra daquela grandeza que nós falamos, potencial elétrico? A diferença de potencial elétrico entre o ponto B e o ponto A é justamente o quê? É igual à energia potencial eletrostática por unidade de carga. Então, escrevendo aqui, a gente teria o quê? A gente teria que a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A, ou seja, VB menos VA, é igual à variação da energia potencial eletrostática por unidade de carga, que é igual a menos integral do ponto A até o ponto B, de quem? Do campo elétrico escalar dl, esse deslocamento que tem a partícula, né, no caso a carga de prova Q0 entre o ponto A e o ponto B. Tá? Então, a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A, VB menos VA, é o trabalho por unidade de carga necessário para deslocar essa carga de prova, tá, a uma velocidade constante de um ponto A até um ponto B. Tá certo? Então a definição do que vem a ser a diferença de potencial. Muito bem. O valor da função potencial elétrico em qualquer ponto, ele vai ser determinado, né, pela escolha arbitrária de quê? Do potencial sendo nulo num determinado ponto conveniente. Então a gente vai definir para um determinado ponto o potencial vale zero. Então o que você vai ter? Se eu pegar o mesmo ponto onde a energia potencial eletrostática e o potencial elétrico são nulos, o que a gente vai ter? O potencial elétrico em qualquer ponto é igual à energia potencial da carga dividida pela carga de prova. Né? Aquela coisa, ó, potencial, o que é o potencial? A diferença de potencial não é igual a quê? A energia potencial elétrica dividido pela carga de prova? Então, se eu pegar aqui, ó, que o potencial em um determinado ponto é igual a zero, ΔV vai ser o quê? Vai ser V. V é igual à energia potencial eletrostática dividido pela carga de prova. Tá bom? Então, nesse caso, o que a gente teria aqui? Olha lá a definição, né? A diferença de potencial é VB menos VA, é igual a ΔU sobre Q0, tá? Que é igual a integral de menos integral de A até B, campo elétrico escalar dl. Então, a unidade que a gente vai ter aqui para medir o potencial elétrico e a diferença de potencial a partir dessa definição, ela vai ser quem? Ela vai ser o volt. E esse volt, o que é? É a unidade de energia, aqui no caso a energia potencial eletrostática, por unidade de carga. Joule. Então, perdão, Coulomb. Então eu tenho que 1 volt é igual a 1 joule por 1 Coulomb. Tá certo? Tá? As dimensões, então, né, as unidades de potencial elétrico também são as mesmas de quê? De campo elétrico vezes a distância. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Ó? Que campo elétrico, Newton por Coulomb, vezes distância, olha lá, o que está aqui na integral, é igual a quê? A joule por Coulomb, que é igual a volt. Tá bom? Então, só para a gente poder ter essa análise aqui dimensional. Tá? Isso quer dizer o quê? Né? Que Newton por Coulomb vezes metro é igual a volt. Né? Veja bem, Newton vezes metro é joule. Força vezes deslocamento, dividido por Coulomb, joule por Coulomb dá o volt. Tá bom? Então a gente tem essa relação. Né? Eu posso medir então o campo elétrico por Newton por Coulomb ou por volt por metro. Tá bom, pessoal? Beleza? Isso aqui, essas são as referências da nossa aula de hoje. Essa aqui é uma pequena introdução sobre o potencial elétrico, com as definições matemáticas, a gente vendo também as unidades medidas, ou seja, as dimensões envolvendo essa grandeza nova que a gente está vendo. A gente se vê na próxima aula. Até lá.